Pessoal, o marido da Kelly Key, Mico Freitas, teve um AVC. Exatamente. Teve um AVC essa semana, já saiu, mas teve várias coisas que são muito importantes eu falar para todos vocês. Ótimo, João. Como um jovem ativo, 44 anos e sem histórico grave, pode ter um AVC de forma tão repentina? Ótima pergunta. Ele teve um AVC como eu tive, ele teve isquêmico. Eu tive com 51 anos, ele teve com 44 anos. Então, primeira coisa, eu queria dizer para você o seguinte, antigamente, as pessoas que tinham AVC eram pessoas com mais de 60 anos. Atualmente, aumentou demais o número de pessoas com menos de 45 anos que têm o AVC. Isso é a primeira coisa importantíssima, porque atualmente o AVC ele pega todas as pessoas de 20 até 80 anos, 90 anos de idade. Então, fiquem ligados com isso. Segunda coisa, ninguém sabe qual foi o motivo do AVC. Ele está fazendo vários exames para entender agora. Ele foi hoje para casa, ficou no médico lá, ficou internado 3 dias, mas não sabem exatamente o que houve para ele ter um AVC rapidamente e, graças a Deus, ele não teve nada, né? Todos nós pedimos para que ele passasse bem, mas ninguém sabe exatamente o que aconteceu. João, se isso aconteceu com o marido da Kelly Key, por que tem tantas pessoas que acham que isso não vai acontecer comigo? Então, eu achei muito bom, cara, apesar de ter sido uma coisa muito triste, o marido da Kelly Key ter tido um AVC e graças a Deus não aconteceu nada, é muito bom alguém de famoso, a Kelly Key é super conhecida no Brasil, no mundo todo, então é bom que o marido dela tenha um AVC porque mostra que todas as pessoas podem ter um AVC, com qualquer idade. Ele tem 44 anos, é um cara forte, bem, saúde, então assim, não tem nada que diz que ele vai ter um AVC. E do nada, ele estava em casa, teve um AVC, mas graças a Deus eles foram muito rápido para o hospital. Muito bom, João. Quais foram os sinais que salvaram a vida de Mico Freitas, que as pessoas alguém conseguiu identificar e que muita gente ignora ali na hora que acontece? Maravilhoso, perfeita pergunta. Ele ficou com a fala torta, ele não falava direito o que ele estava querendo falar e também não se mexia muito bem, ficava com o braço meio mole. Ele teve no lado direito, então, se ele teve no lado direito, ele teve o AVC do lado esquerdo. Então, é importante a pessoa que está com ele entender que o cara está meio estranho, né? A gente fala do SAMU, que é sorriso, abraço, música e urgente, né? É o que eu falo para vocês e vou falar de novo hoje, porque isso é a hora que o cara fala assim, cara, esse cara não está bem, ele deve estar com AVC. Então, essas coisas que tem que fazer as pessoas terem uma decisão rápida de levar ele rapidamente para o hospital. Importante. Até a próxima pergunta, João. Quanto tempo uma pessoa tem realmente para agir quando o AVC começa? Então, é o máximo de tempo 4 horas e meia, tá? Esse é o tempo máximo que alguém pode ter rapidamente para ter uma primeira urgência, né? Para tomar algum tipo que o médico, que as pessoas tenham algum exame para ver se ele tem AVC. Ele foi em 28 minutos, em menos de 30 minutos, ele saiu de casa e estava no hospital muito rápido. Eu também. Eu cheguei no hospital em 30, 40 minutos, né? Eu tive muita sequela, porque o meu foi mais forte do que o que ele teve. Ele atualmente foi para casa bem, não está sentindo nada, não está com nenhuma grande sequela, mas obviamente que vai fazer vários exames para saber por que houve, o que aconteceu e o que ele tem que fazer para não ter um segundo AVC. Ótimo. Muitas pessoas ainda esperam para ver se melhora, né? E por que isso pode ser fatal em casos do AVC? Explica pra gente. Eu vou te falar uma coisa, cara. Isso é burrice, cara. Desculpa, isso é burrice. Se você vê alguém passando mal, tendo alguma coisa difícil para falar, alguma coisa difícil em se mexer, não espera, cara. Vai rápido para a emergência, cara. Não espera para saber
que o cara não quer ir, que ele não quer ir, ele falou que quer ir depois, que quer dormir. Isso pode matar a pessoa ou ela pode ficar com uma sequela para o resto da vida dela. Então, vocês precisam ter atitude, cara. A pessoa tem que ter uma atitude. Quando ele vê alguém tendo uma coisa estranha, tem que ter atitude de levar para a emergência. Mesmo que não for AVC, pode não ser um AVC e vamos até torcer para não ser AVC. Mas se for AVC, a pessoa está segura e vai ser tratada para fazer as coisas, para passar as coisas. Entendi, João. O seguinte, o que pessoas como você querem que a população entenda, você que já teve um AVC urgente, o que você quer que as pessoas entendam sobre o AVC? É o seguinte, o AVC ninguém sabe por que teve, tá? Então isso, quando eu falo isso, porque eu estava treinando jiu-jitsu, eu estava com a saúde ótima, mas alguma coisa estava acontecendo dentro de mim que eu não sabia que eu tive um AVC. Então isso acontece com várias pessoas e por vários motivos, tá? Eu também não sei ainda exatamente qual o motivo do meu AVC. Eu já estou há 1 ano e 3 meses e atualmente eu não sei qual o motivo do meu AVC. Então o Mico também não sabe, obviamente ele está há muito pouco tempo com AVC, já está na rua, estava indo, a Kelly que estava levando ele dirigindo. Eu vi um vídeo dele falando com as pessoas, agradecendo todas as pessoas, falando coisas muito engraçado, cara. Ele fala as coisas, parece que a partir de agora ele tem AVC. Então, ele vai entender uma série de coisas que eu falo que você só entende quando você tem um AVC. Por mais que você não tenha grandes sequelas, ele poderia ter morrido. Ele poderia ter grandes sequelas. Então, ele mudou, até a forma que ele está falando mudou. Então é muito legal isso, que ele também vai poder ajudar a divulgar para milhares das pessoas. Ele estava em Portugal, tá? Ele estava em Lisboa, mas ele vai divulgar no Brasil, em Lisboa e no mundo todo. Ótimo, João. Existe um perfil de risco ou qualquer pessoa pode ser surpreendida ali por um AVC? Obviamente tem pessoas que têm algumas coisas que podem levar ela a ter. Eu vou dizer para vocês, por exemplo, a minha avó, a minha tia e o meu tio tiveram AVC. Tiveram com 75 anos, 78 anos, mas os 3 tiveram AVC. Ou seja, dentro da minha família tem pessoas que têm AVC. Então eu tenho que ficar ligado, porque se a minha avó, o meu tio e a minha tia tiveram, eu posso ter um AVC e tive. Outra coisa, a pessoa que tem alguma coisa dentro do coração, eu tive a arritmia e eu tive que fazer uma cirurgia de ablação há 6 anos atrás para corrigir esse problema. E a arritmia, ela pode gerar um AVC, também é outra coisa. Outra coisa é que as pessoas têm que se ligar, e eu falo porque eu malho, e falo porque eu vejo muita gente tomando bomba. Não toma bomba se você não se cuidar. Quer tomar bomba? Toma bomba. Mas se cuida, mais uma vez, se cuida com mais coisas. Mais coisas não. Atenção. Mais atenção, cara. Porque muita gente tem AVC por conta da bomba e nem sabia que a bomba pode gerar, e geram muitas pessoas com AVC. Outra coisa, as pessoas que fumam muito, as pessoas que usam drogas dão AVC, as pessoas que comem muito. Então, são várias coisas que geram muito o AVC. Ou seja, praticamente todas as pessoas do Brasil e do mundo podem ter um AVC e não sabem que podem ter um AVC. Então, entendam que o Brasil, o que mais mata no Brasil e no mundo é o AVC, e o que gera mais sequela é o AVC. Ou seja, de 4 pessoas, 1 tem AVC. João, será então que o estresse, a rotina acelerada e a pressão do dia a dia, ela pode ter uma relação com esses casos como esse? Pode ter, cara, pode ter. Você pode ser, assim, quando eu tive, eu estava com uma forma muito boa, mas eu estava meio estressado. Mas eu estou estressado
desde que eu nasci, né, cara? Porque eu trabalho muito. Eu sempre trabalhei como dono de restaurante, já tive mais de 20 restaurantes no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, eu sempre trabalhei muito, eu sempre estou muito focado em trabalhar. Mas pode ajudar, mas ninguém vai ter um AVC porque está muito estressado, tá? Mas, obviamente, se você já está com alguma coisa do teu corpo, mais ou menos, e você está estressado, aí sim pode ajudar a ter o AVC. João, por que casos na mídia como esse ganham muito destaque, mas ainda assim as pessoas não mudam o comportamento delas? Então, cara, as pessoas para aprender, elas têm que passar, ou alguém muito perto delas tem que passar. E, obviamente, que é muito bom quando alguém famoso tem um AVC, tem alguma coisa que a gente fala para as pessoas e as pessoas fingem que não escutam, ou escutam e depois vão falar em outras coisas, porque isso é muito grave, cara. É o que mais mata no Brasil e no mundo. Não é que de vez em quando uma pessoa tem, não. É o que mais mata. 400 mil pessoas têm um AVC por ano. E detalhe que é importante falar, quando você tem um AVC, provavelmente você vai ter esse AVC para o resto da sua vida. Porque é curioso, porque você tem AVC na hora, mas depois você não tem AVC, mas você está doente. Porque falam para mim o seguinte, quem tem AVC, você não tem AVC, você teve AVC. Desculpa, para mim quem tem AVC vai ter AVC para o resto da tua vida. Porque você está doente, você vai precisar se tratar. Como é que se trata? Com várias sequelas e com depressão. São coisas que acontecem e que ninguém fala disso. As pessoas não falam nem do AVC. Vão falar da sequela, vão falar de depressão. Então, a verdade é que essa pessoa ela vai ficar, a maioria das pessoas vão ficar com alguma sequela e vão ficar doentes para o resto da vida. João, o que deveria ser ensinado nas escolas e para as famílias, né, sobre AVC que hoje não é? Ótima pergunta, cara. Maravilhoso. Tudo que a gente quer ensinar para as pessoas tem que começar pelas crianças, cara. Porque as crianças são as pessoas que vão seguir, né? Eu tenho 52 anos. Se Deus quiser na minha vida, eu vou morrer com 80, 85, 90 anos. Mas também, se Ele não quiser, eu posso morrer amanhã. Mas as crianças, elas vão ser os nossos adultos. Então, tudo que a gente quer aprender, que a gente quer tornar para todas as pessoas, tem que começar com as crianças no colégio, cara. E nunca eu vi ninguém falar para a criança sobre AVC. Porque se não falam para os adultos, não vão falar para as crianças. Então, é importantíssimo ter os adultos e ter as crianças todas, de todas as idades. Isso é muito importante também. Porque 80% do Brasil não tem plano de saúde. E AVC, se você não tem plano de saúde, eu vou te falar um negócio. Ou você morre, ou você vai ficar com muita sequela. Sabe por quê? Porque você não vai tão rápido como o mico foi. Você não vai tão rapidamente como eu fui. Porque graças a Deus eu tenho, cara. Mas eu não estou preocupado de quem tem, não. Eu estou preocupado com quem não tem o plano de saúde. É isso que a gente tem que falar, porque são 80% das pessoas do Brasil, cara. Então, se você não entender que vocês precisam se cuidar e que vocês precisam, e a saúde precisa estar preparada para poder pegar a maioria de pessoas que vão ter AVC e vão ter sequelas, desculpa, cara, o Brasil vai virar um horror com relação aos AVCs. Então, João, você acredita que as crianças elas precisam aprender as diferenças do AVC, como acontece, saber os sinais, né, como você falou, o SAMU, correto? Com certeza, precisa saber de tudo, porque, obviamente, muito poucas pessoas, crianças, têm AVC. Mas, geralmente, o irmão mais velho, o pai, a mãe, o avô, a avó podem ter, e eles podem estar com essas crianças na hora que a pessoa vai ter um AVC. Então, ela também tem que saber o que ela precisa fazer
se alguém tiver um AVC ou alguma coisa pelo menos estranha que ela possa ter alguma atitude para tomar uma decisão. Ótimo. E como transformar esse caso, como o do Mico Freitas, né, o marido da Kelly Key, em um alerta real para salvar outras vidas, cara? Então, cara, eu fiquei muito feliz, cara, porque assim, eu tenho o AVC, eu sobrevivi há 1 mês e há 2 semanas. E a gente está com muitas pessoas seguindo a gente. Parece que eu já estou com uma rede social há 5 anos, tá? Então, o que acontece? A gente precisa ver as coisas acontecendo, principalmente aqui na rede social. Porque, graças a Deus, a Kelly Key e o marido dela são pessoas conhecidas. E eu fui uma das primeiras pessoas que eu coloquei quando eu vi que o marido da Kelly Key estava com AVC e correndo para o hospital em Portugal. Então, isso, de uma certa forma, foi muito boa ter acontecido. E, mais uma vez, graças a Deus, ele está ótimo. Graças a Deus, porque ele podia estar ou morto ou totalmente com sequelas irreversíveis, né? A minha sequela, eu estou com muita sequela ainda, tá? A minha principal foi a afasia, que é voltar a falar, voltar a me comunicar. Eu fiquei 8 meses mudo. Mas por que você ficou mudo? Porque eu desaprendi, não é que eu esqueci, eu desaprendi tudo que eu sabia na minha vida. Então, eu tive que aprender a falar português de novo, como se eu tivesse 2 anos de idade, 3 anos de idade. Eu saí do zero. E, obviamente, que eu vou fazer fono todos os dias, fiz fisioterapia todos os dias, porque também é parte da minha sequela. Eu tenho menos força no lado direito, na perna direita, no braço direito. Eu fico menos equilíbrio como eu era mais equilíbrio para andar. Então, eu perdi também outras coisas além da afasia. Então, eu estou focado em melhorar da melhor forma que eu puder melhorar, eu vou fazer isso acontecer. Excelente, João. Uma última pergunta. Se uma pessoa estiver assistindo isso agora, qual a única coisa que ela precisa guardar para agir imediatamente diante de um possível AVC? É buscar ir para o hospital, cara. Eu vou falar do SAMU. SAMU é sorriso. Por que é sorriso? Porque durante um AVC a boca fica torta. A minha boca, quando eu tive, minha boca caiu. Eu fiquei assim, eu não falava absolutamente nada na hora. Um segundo antes, eu estava falando tudo. Quando eu tive o AVC, eu parei de falar completamente, que a minha cara destruiu e minha boca caiu e eu não falava absolutamente nada. Outra coisa, abraço. Por quê? Porque você perde uma das mãos, você perde a força. Então eu não levantava meu braço direito, eu não conseguiria abraçar nenhuma das pessoas. Então você manda a pessoa dar um sorriso e te dar um abraço. Se ela não quiser, ela já está, obviamente, com grandes chances de ter AVC. Música. É difícil cantar, a fala fica embolada, a sua boca fica torta e você não consegue falar. Por quê? Porque o seu cérebro, babou. E quando baba, meu, não babe depois melhora, não. A maioria das vezes baba e vai ficar totalmente torto e você vai ter que fazer muita fono para voltar a falar, a cantar. E a última do SAMU é o de urgente. Se a vítima não conseguir fazer essas tarefas, chama o SAMU. Ligue para 192, ou seja, manda dar um sorriso, manda dar um abraço, manda cantar uma música e se não tiver tudo ok, urgência, liga 192 e volta e vai rapidamente para o hospital. Muito bom, João. Convido a galera a se inscrever no canal, ativar as notificações pra gente, nos seguir nas nossas outras redes. É isso aí, galera. Quem quiser, que gostou desse programa, né, cara, que eu estou fazendo já há 1 mês e meio e estou muito feliz em poder ajudar as pessoas a começarem a entender o que é o AVC e como é grave ter um AVC.
segue a gente. Como é que é? Arroba eu sobrevivi. Obrigado. Arroba eu sobrevivi. Siga, fala com os amigos para seguirem também o YouTube, o Instagram, o TikTok, porque a gente vai ficar muito forte com esse programa e graças a Deus a gente vai conseguir ajudar muitas pessoas. Muito bom. Até a próxima, João. Obrigado, pessoal.